Olá, seja bem-vindo à nossa última aula do nosso curso avançado de pregadores. Nesta ocasião, nós vamos fechar com chave de ouro os 3 níveis e esse módulo com o tema Como Ser Chato no Púlpito. Nós vamos dar 8 dicas para você transformar seu sermão no verdadeiro tédio. 8 conselhos que são bastante práticos. Segundo o autor Hannon Robson, ele defende que existem 3 tipos de pregadores. Aqueles que você não pode escutar, aqueles que você pode escutar e aqueles que você deve e precisa escutar. Quando ele fala que aqueles que você deve e precisa escutar são aqueles sermões bíblicos, aqueles de impacto mesmo. Existem os sermões que você suporta, né? E existe sermão que não dá nem para aguentar, né? E qual tipo de pregador você é? Nesse módulo, nesse momento, nesse curso, nessa aula, nós vamos aprender a identificar as características de um mau pregador, certo? Então, a primeira característica para você dizer que o pregador não sabe o que está fazendo lá no púlpito é ele não ter um alvo definido. O maior vilão de um pregador, o maior inimigo de um pregador, de um sermão, é não ter um alvo definido, não ter um objetivo. Ou a palavra que nós usamos ao longo do curso, não ter uma tese, que é a ideia central, ou proposição, que é o pensamento central do sermão. Você não consegue resumir a mensagem que está pregando apenas num pensamento. A educadora norte-americana Ellen White, ela diz que, desviando-vos, no livro Testemunho para Ministros, ela diz que desviando-vos da linha reta e trazendo aquilo que afasta a mente do assunto, enfraqueceis tudo o que previamente dissestes. Ou seja, quando você não tem um objetivo, quando você não tem uma meta, quando você não tem um foco, quando o teu sermão atira para tudo que é lado, você acaba enfraquecendo o seu sermão. Você acaba perdendo autoridade, você perde poder na tua mensagem. Então não se esqueça disso, meu jovem. Você quer ser um chato no púlpito? Atira para tudo que é lado. Mistura os assuntos, seja bastante vago, não seja objetivo. Agora, você quer ser um pregador com poder? Tenha objetividade na tua mensagem. Outra característica de um sermão ruim, de um sermão tedioso, é a falta de entusiasmo dos pregadores. Não existe melhor sonífero do que a pessoa falar num tom de voz só. A pessoa falar, e assim, na mesma tonalidade. Você vai ver que rapidamente as cabeças vão começar a tombar, os olhos vão começar a fechar, e as pessoas vão começar até a suspirar, de tanto som que vai dar. Se isso pudesse ser vendido em vidro, a pessoa ia ficar rica, como um poderoso sonífero. Ellen White conta que, em certa ocasião, o ator Betterton, a jantar com o Dr. Shelton, que era serviço cantuária, ele teria lhe dito o seguinte: faça o obséquio de dizer-me, Sr. Betterton, por que é que os atores afetam tão poderosamente o auditório, falando de coisas imaginárias? O Senhor, respondeu Betterton, o ator, com a devida submissão à vossa graça, permita que eu lhe diga que a razão é clara. Tudo consiste no poder do entusiasmo. Nós, no palco, no teatro, no cinema, na televisão, falamos de coisas imaginárias como se elas fossem reais. E vós, no púlpito, falais de coisas reais como se fossem imaginárias. Você imagina, você chegar em casa de noite, está dormindo, daqui a pouco alguém bate na sua porta, dizendo assim com a voz bem baixinha aqui. Você pergunta quem é? É seu vizinho, sua casa está pegando fogo. Você com certeza não vai gostar disso. Agora, porque a pessoa vai achar que é brincadeira. Agora, se a pessoa chegar na porta, sair gritando, desesperada, bater na porta, socando a porta, gritando, a casa está pegando fogo, ela nem precisa dizer quem é. Você vai automaticamente pular da cama, juntar todos os filhos, a mulher, e vai sair da casa. Então, qual é a diferença? Na forma como você transmite a mensagem. Você já viu como é que a pessoa às vezes fala do time de futebol dele preferido? Ele fala com entusiasmo, ele fala com garra, ele defende aquele time dele como sendo o melhor time do mundo, os melhores jogadores estão ali, é o time campeão e tal. E os outros times não prestam, os times não têm futuro nenhum, não tem jogadores bons. Agora você pega esse mesmo sujeito e coloca ele para falar na igreja, ele fica tímido, fica quietinho, fala pouco, fala em tom baixo, não fala em tom alto. Sabe? Então, um segredo para você ter um pregador realmente significante, impactante, é você modular sua voz. Quando você quer falar uma coisa assim que cria certo suspense,
você diminui o ritmo e fala um pouco mais baixo. Quando você quer dar ênfase, você quer destacar, você quer chamar atenção, então você aumenta o volume e aí você pega e fala um pouco mais rápido. Então essas modulações, esse jeito de voz vai, sabe, dando musicalidade à pregação, vai prendendo a atenção do teu ouvinte. Então é uma forma de você contagiar as pessoas. Então fala com entusiasmo, você está falando de salvação, você está falando de vida eterna, você está falando de céu, você está falando de Deus, do amor de Deus. Então por que falar assim como se você estivesse quase morrendo, como se estivesse decepcionado? Fale com zelo, você está falando de coisas que realmente valem a pena. Determina a vida e morte das pessoas, não é para ser pregado como se fosse um velório, certo? Bom, só se você quiser transformar seu sermão num tédio, aí é outra coisa. Você fala esse entusiasmo que você vai conseguir ser bem sucedido nisso. Outro segredo de transformar seu sermão num tédio é gastar pouco tempo no preparo do sermão. Spurgeon ele falou certa vez, não permita a Deus que ofereçamos ao Senhor algo que não nos custe nada. Gente, um bom sermão não dá trabalho. Nós aprendemos apenas algumas técnicas, mas aprender a preparar sermão leva uma vida toda. Então estude, leia, pesquise, assista curso, gaste tempo lendo a Bíblia, gaste tempo fazendo pesquisa, gaste tempo desenvolvendo o teu sermão, buscando ilustração, desenvolvendo uma ideia, reflita sobre o seu sermão. Quanto mais tempo você gastar com o seu sermão, melhor. Aí você vai dizer assim, mas como é que eu vou ter tempo para preparar meu sermão? A gente vive correndo, trabalha, né, muito, 12 horas por dia, 14 horas por dia, gasta 2, 3 horas de ônibus todo dia, aí no fim de semana tem igreja, tem a família para cuidar. Eu recomendo o seguinte, é só uma questão de prioridade. Quando você tem tempo para aquilo que você acha importante. Se você acha importante novela, você vai ter tempo para ver novela. Se você acha importante o computador, você vai ter tempo para ficar no Face. Se você acha importante bater papo, você vai tirar tempo para conversar com a sua família. Se você acha importante fazer uma refeição familiar, uma refeição do dia você vai fazer com a sua família. Você vai achar espaço para aquilo que é importante. A vida, hoje em dia, é assim. Você vai deixar de fazer algumas coisas para poder dar prioridade para outras. E qual é a centralidade que a pregação da palavra de Deus ocupa na sua vida? Qual é a importância que ela tem? Então, se você estabelecer como importante, você vai achar de algum momento um tempo para preparar um sermão, um tempo para estudar a Bíblia, um tempo para poder fazer um sermão decente. Agora, se você é daqueles assim, que 10 minutos antes do sermão, você junta meia dúzia de texto lá e sobe o púlpito para depois, em cima da experiência que você teve, contar, aí o teu sermão não vai. Se ele não custou nada, que impacto ele vai ter sobre a vida das pessoas? Precisa de tempo. Tem um livro do Han Robson que é sobre pregação, em que ele entrevista 12 ex-alunos que foram dele, que ele foi professor de homilética durante décadas, né? Ele entrevista 12 ex-alunos que se destacaram como pregadores. E uma das primeiras perguntas que ele faz, quanto tempo você gasta para preparar um sermão? O mínimo que as pessoas gastam para preparar um sermão decente é 12 horas. E alguns chegam a gastar até 30 horas semanais para preparar um sermão. Quanto tempo você gasta para preparar um sermão? Quanto tempo você dedica para isso? Mas eu não tenho tempo de semana. Então, no sábado à tarde, o que você faz? Domingo, não dá para tirar um tempinho lá para você ir preparar. Se você não é um pregador profissional, é um pregador assim amador, você tem mais tempo para ir pesquisando, fazendo uma pesquisa mais longa para preparar o sermão. Você não prega regularmente. Se você é um pregador regular, você tem a obrigação de dedicar tempo do seu ministério para isso. Quando os apóstolos foram colocados para eles a questão da necessidade das viúvas e dos órfãos, Pedro disse assim, olha só, ele falou bem assim, não é mistério que eu deixe de cuidar da palavra para cuidar de órfãos e viúvas. E olha qual é a importância que tem de cuidar de pessoas. Outras pessoas têm que se virar para isso. Eles tinham o foco deles, pregar a palavra. Outro segredo para você transformar seu sermão num tédio é sermões longos. Ellen White fala no livro Evangelismo, quando me preparo, citando um autor, citando um pregador americano do século XIX, quando me perguntaram para ele quanto tempo você gasta você acha que precisa para se pregar um sermão, ele falou o seguinte, quando me preparo cabalmente, meia hora. Quando estou apenas parcialmente preparado, 1 hora. Mas quando ocupo o púlpito sem preparo prévio, prossigo falando o tempo que quiseres. De fato, nunca sei quando parar. Então, quando o sermão tem 2, 3 conclusões, quando o autor o pregador parece que vai terminar e não termina, e continua esticando a conversa, pode ter certeza que ele gastou pouquíssimo tempo na preparação do seu sermão. Um bom sermão, você enxuga ele, vai de 30 a 40 minutos. Não dá para definir isso muito, né? Até porque um professor meu de homilética, ele falou certa vez que o sermão longo é aquele que parece longo.
E sermão curto é aquele que parece curto. Quando ele é bem preparado, o sermão pode durar até 1 hora. As pessoas dizem, que acabou. Mas quando ele é mal preparado, gente, 10 minutos é muito tempo, viu? Então, sermões, mas de praxe em geral, 30 a 40 minutos é o tempo ideal para você apresentar um sermão, certo? Mais do que isso, cansa, menos que isso também você vai ficar fazendo só um discurso rápido e sem profundidade. Ela continua dizendo assim, sejam curtos os vossos sermões. 2 razões existem pelas quais devem fazê-lo. Uma é que podeis conquistar a reputação de ser um pregador interessante, a outra é que podeis preservar a vossa saúde. Porque pregar, gente, a energia que um pregador gasta num sermão é a mesma que um operário gasta um trabalhador braçal de um dia. Então, quando ele termina de pregar, ele está moído. Então, se ele faz um sermão muito longo, ele vai desgastando a sua energia. Ele vai perdendo força. E outra coisa, as pessoas que ouvem ele vão começar a ter... Poxa vida, esse camarada não termina nunca o sermão. Vai ficar um pregador tedioso. Mas se ele termina assim, no melhor momento, elas falam, olha que interessante, eu queria ver mais. As pessoas têm que sair do seu culto com gostinho de quero mais. E não simplesmente saírem dizendo assim, até que enfim terminou esse sermão, né? Mas se você quiser transformar seu sermão num tédio, faça sermões longos, que não acabam nunca. Você vai ver uma coisa como uma receita infalível para transformar o seu sermão num grande tédio. Ela continua, Ellen White fala o seguinte assim para ministros, falai pouco e criareis o interesse de ouvir muitas vezes. Quer dizer, as pessoas não querem te ouvir muito quando você fala pouco. Outra coisa importante que nós já vimos nessa aula agora, nesse curso, sobre a questão da pós-modernidade. O foco no nível do nosso curso avançado foi trabalhar o rito pós-moderno. E no sermão pós-moderno você tem que ser relevante, ou seja, tem que ter importância, tem que ter algum valor. Se o seu sermão não for relevante, não tem significado, não tem praticidade, não muda nada na vida da pessoa, a pessoa não vai se interessar por ele. Blackwood, o papa dos pregadores, professores de homilética, escreveu o seguinte: o sermão não é uma bela obra de arte para ser admirado, mas um pedaço de pão que deve alimentar. Então não adianta você fazer aquela coisa requintada, aquela coisa assim, erudita, aquela linguagem rebuscada, e as pessoas acharem, olha que camarada que fala bem. As pessoas não estão querendo ouvir um bom falador, elas querem ver um bom sermão. E para isso você tem que se preocupar em alimentar o povo. Então, às vezes, a pessoa é objetiva, o sermão é bastante prático. Então, mostrar como a pessoa viveu o Evangelho, como o Evangelho poder transformar a vida dela, como é que aquilo tem importância na vida dela, como é que ela pode botar aquilo em prática. É isso que vai fazer a diferença. Não basta apenas você pintar um quadro bonito escrevendo Jesus subindo até a cruz e tal, e a cruz não significa nada para a pessoa. Mostrar o sacrifício de Abraão, você mostrar que ele saiu da terra dele, foi até o Monte Moriá, e lá ofereceu o filho, e fazer todo aquele drama, as pessoas até chorarem, mas você não mostrar como é que aquilo pode mudar a vida dela. Entendeu? Como pode ajudar ela no dia a dia. Certo? Então, se você quer ser tedioso, faça esses sermões lindos, maravilhosos, mas que não tem função prática nenhuma, são irrelevantes. Aí você vai alcançar isso. Isso é derivado também de uma outra coisa. Falar de forma complicada é uma receita perfeita para seu sermão ser um tédio. Ela mais conta que certa vez uma menina pequena chegou para ela e perguntou: a senhora vai falar essa tarde? Ela disse: não, essa tarde não. Respondi: que pena, disse ela. Pensei que a senhora ia falar e pedi a várias de minhas companheiras que viessem. Por favor, peça ao ministro que fale em palavras fáceis que possamos compreender. Diga-lhes, por favor, que nós não compreendemos palavras compridas como justificação e santificação. Não sabemos o que essas palavras querem dizer. Isso é fato. Às vezes o pregador, ele destila a erudição, então ele usa a palavra do grego, a palavra do hebraico, usa palavras técnicas da teologia, que toda ciência tem a sua terminologia, e torna até uma linguagem assim hermética, que é difícil dos não iniciados se entenderem, e pensa que está abafando, né? Ou senão, como fala aquele português rebuscado do tempo de João Ferreira de Almeida, lá 300 anos atrás, aquele português de José de Alencar, aquela coisa assim toda enfeitada, floreada, para mostrar que o cara domina o vernáculo, mas na verdade as pessoas não entendem. Então é mais fácil. A Bíblia, gente, quando ela foi escrita, ela foi usada na linguagem do povo. O hebraico era a língua que as pessoas usavam no dia a dia. E o grego era o koiné, que é o grego comum, que é o grego da rua, o grego do comércio, o grego da loja, o grego da escola, o grego que as pessoas falavam no dia a dia. Então, porque Deus queria se fazer entender. Não quer se esconder atrás de uma máscara, numa nuvem de erudição. O pregador tem que tornar as palavras de Deus claras.
Outra coisa para transformar seu sermão num tédio é não pregar a palavra. Ellen White fala que os que pretendem pregar a palavra devem pregar a palavra. E Paulo diz, pregue a palavra. Isso significa que o centro da pregação deve ser a palavra de Deus. As pessoas podem até não crer, mas você tem que crer. Não é o teu discurso, não é o teu achismo, não é a tua opinião, não é o teu querer, não é a tua ideia. Você não está ali para fazer um discurso de autoajuda, você não está ali para fazer um discurso motivacional, você não está ali para agradar as pessoas ou fazer uma palestra bonita. Você está ali para alimentar o povo. E é a palavra de Deus que alimenta. É a palavra de Deus que tem poder. Agora, se você desvia disso, você viu que o nosso curso ele foi montado exatamente em cima disso. Na ideia de que você tem que tirar da Bíblia o seu sermão. Quando você fizer isso, você vai ser um pregador poderoso. Agora, quando você ficar só no teu achismo, aí você vai ser um pregador entedioso. E por fim, a última receita. Para transformar seu sermão num tédio, pregue sem falar de Jesus. Seja moralista. Fala só, faça isso, não faça aquilo, isso é certo, isso é errado, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode usar isso, pode usar aquilo, pode ir nesse lugar, não pode ir naquele lugar. Seja moralista e não fale nada de Jesus. Aí você vai transformar seu sermão num tédio, porque o sermão falar de Jesus, ele toca o coração. Quando se prega sem falar de Jesus, cometemos 2 erros. Primeiro, nós pecamos. É pecado pregar um sermão sem Jesus. É paganismo. O Wagner diz no livro Cartas aos Romanos, no comentário que ele faz aos Romanos, ele diz que um sermão sem Jesus é como uma mensagem pagã. Entendeu? Então, budismo, hinduísmo, shintoísmo, islamismo, todas são religiões moralistas. Tem a sua moral, sua ética. Mas não tem Jesus. O que diferencia o cristianismo é Jesus. O cristianismo é mais do que uma religião. O cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo. E o pregador não pode subir no púlpito sem pregar Jesus. Porque senão ele vai tornar, segundo Ellen White, o seu sermão tão árido quanto as colinas de Gilboa, que não chovia. Então o seu sermão vai perder poder, vai perder significado, vai perder importância, relevância, se você não falar de Jesus. Percebe? Então, para você fazer sermão, se você quer ser um pregador tedioso, sem valor, faça um sermão sem Jesus. Agora você quer fazer mudança na vida das pessoas, pregue a palavra centrada em Jesus Cristo. Deus abençoe você. Muito obrigado por ter participado desse curso. Muito obrigado por essa jornada espiritual que nós fizemos, que nós começamos lá no primeiro curso, no módulo básico. Depois você nos acompanhou agora no módulo intermediário e chegou finalmente ao módulo avançado. Você ainda não é um pregador. Pode ter certeza, eu ainda não sou um pregador em todo o meu potencial, ainda tem muito que crescer. Mas eu espero que esse curso tenha ajudado você a começar essa jornada ou a aperfeiçoar essa jornada que você já fez, ter sido uma ferramenta para abençoar a sua vida e que ele possa transformar você num pregador segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe você e a nós. Amém.